Brasil e também para você que nos acompanha em todo o mundo para saber as notícias do dia. Nós vamos começar essa edição do Jornal Gente com uma entrevista exclusiva com uma vítima da violência em São Paulo. Todos vocês acompanharam o caso que aconteceu na favela de Paraisópolis na última quinta-feira, quando um bandido atirou em um policial durante o momento que ele estava sendo rendido pelo policial. A população do entorno defendia mais o bandido do que o policial, sinais dos tempos. Na gravação das imagens, por um celular, dá para ouvir uma das mulheres dizendo: libera ele, é um trabalhador, pai de família, o bandido. Além do crime cometido antes da perseguição do policial dentro da favela, ele tinha cometido 8 roubos em sequência no mesmo dia em São Paulo. E nós vamos conversar com a vítima de um desses casos ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes. É claro que ela não será identificada e nós vamos saber um pouquinho de como foi essa trajetória, um pedaço dessa história que a Polícia de São Paulo está investigando e trabalhando duro nas últimas horas para tentar localizar esse criminoso. O Guilherme Oliveira já trouxe a informação mais cedo para nós aqui na nossa programação, contando que a polícia prendeu um suspeito de integrar essa quadrilha e está em busca desse bandido que atirou no policial. E eu repito aqui, cometeu 8 roubos em sequência na quinta-feira, antes de ser perseguido pelo Cabo Santana, que felizmente está bem, recebeu alta do hospital e agora está se recuperando em casa dessa situação. Vamos conversar então com esta mulher que foi vítima da violência desse bandido na quinta-feira. Eu queria que você começasse falando para a gente como é que foi, onde você estava, onde que você foi abordada por esse criminoso. Bom dia, seja bem-vinda aqui à Rádio Bandeirantes. Acho que nós estamos sem o sinal aqui. Vamos ver se a gente restabelece essa conexão para que nós possamos, de alguma forma, entender o tamanho dessa história, da violência, os requintes de crueldade que são cometidos por bandidos como esses, que estão à solta. E nesse caso aqui é preciso tocar na questão da reincidência, porque não só no mesmo dia ele foi reincidente, porque cometeu uma sequência de roubos em São Paulo, mas ele já tinha passagem pela polícia por roubo e outras modalidades criminosas e estava nas ruas. É difícil a gente encontrar hoje em dia uma história policial que não tenha esse ingrediente da reincidência. É um dos desafios que temos em relação às políticas de segurança pública. E o Congresso Nacional parece que está fechando os olhos para esse problema. Não olha com a devida atenção para essa questão do bandido cometer vários crimes e estar na rua. Estamos agora sim em contato com essa vítima da violência em São Paulo. Queria que a senhora contasse para a gente como que foi a abordagem, onde a senhora estava, o que aconteceu na quinta-feira durante os seus trajetos aí pela cidade de São Paulo. Um bom dia. Oi, Pedro, bom dia. Eu estava trabalhando de casa, no meu horário de almoço. A gente estava saindo de casa, como a gente costuma fazer já em alerta, porque esse tipo de situação tem acontecido há mais de um ano e toda semana tem assalto à mão armada aqui na região. Então, eu já saí como a gente costuma sair, sem nenhuma joia, nem nada, sem celular. Infelizmente, nesse dia, eu acabei saindo com o meu celular de casa. Fui em direção ao restaurante, 3 quadras da minha casa. Peguei a refeição e quando eu saí do restaurante, eu já dei de cara com o assaltante. Ele pediu meu celular, eu entreguei o celular e ele pediu a senha. No momento, eu acabei ficando nervosa, eu não lembrei a senha. Eu pedi para fazer reconhecimento facial para liberar o celular, mas não estava lendo o reconhecimento, Então ele disse que ia me matar, que eu ia morrer e que ia atirar em mim. Então eu comecei a ficar nervosa, eu abaixei, eu pedi por favor para ele não me matar eles estavam em 3 motos, se eu não me engano. E a outra moto se aproximou com mais 2 pessoas armadas.
ele falou que ia me matar. E aí, nesse momento, eu tinha certeza que ele ia atirar, porque eu não estava conseguindo desbloquear meu celular. Então, quando a moto deu a volta por trás de mim, que tinha uma arma apontada na minha frente, e a outra moto veio por trás, foi a hora que eu não sabia o que fazer. Eu não sei o que passou na minha cabeça na hora, mas acho que foi o espaço que eu vi que eu teria uma chance de sobreviver, e eu corri. Né? Não sei se foi a melhor opção no momento, mas foi a hora que eu consegui correr e entrar no restaurante. E ali eu já não vi, tinha muita gente na rua, todo mundo foi assaltado ali, mas foi a hora que eu consegui sair da situação do que estava acontecendo. Então, eu larguei tudo que eu tinha ali, tinha, né, meu almoço no chão, eu larguei tudo que eu tinha e eu não me lembro de mais nada, eu não sei o que aconteceu depois. Terrível, né? Terrível. A gente consegue, pelo seu depoimento, nos colocar nessa cena com esses detalhes todos e, de alguma forma, né, sentir um pouquinho, porque é óbvio que não dá para sentir exatamente o que foi ali no calor do momento. Então, a senhora estava a pé na rua, não estava dentro de carro, nada, e eles chegaram à luz do dia com a arma em punho, colocando a arma na cabeça das pessoas, exigindo a entrega dos bens de valores. Eles chegaram a levar alguma coisa, algum bem da senhora? O celular ficou lá no chão ou a senhora conseguiu recuperar também? Eles só levaram meu celular, Pedro. Assim, na verdade, aqui ninguém sai com nada na rua, porque eles levam tudo. Eles levam anel, eles levam corrente, o que você tiver eles levam, mas a gente já não sai mais sem nada. A gente não sai com tênis, a gente não sai com anel, com nada. E nesse dia, inclusive, eu estava de chinelo e calça de moletom com camiseta, porque é desse jeito que a gente sai na rua hoje em dia. Com medo, porque eles levam tênis, eles levam tudo. A gente sai sem nada. Eu tenho um patinete elétrico, que é o que eu costumo usar para fazer esses percursos pequenos, para fazer de uma maneira mais rápida, justamente por medo de estar a pé. Esse dia eu estava com um patinete para fazer rápido esses percursos, porque eu tenho medo de circular na região. Então, eu estava de patinete. Quando eu saí de patinete, foi que eu dei de frente com o assaltante. E aí eu larguei o patinete no chão. Ele não levou, né? Ficou no chão ali junto com o meu almoço. E ele só levou realmente o meu celular. E na hora em que ele exigiu o celular e os objetos de valor, ele exigiu o desbloqueio da tela, certamente para fazer uso, né, daquilo que a gente tem. Porque o celular hoje em dia ele não é só um aparelho para comunicação, né? Um banco, ele tem informações pessoais que são usadas por quadrilhas. E essa exigência foi o momento mais tenso ali da hora do assalto com o criminoso, imagino eu, né? Eu penso que sim, porque se você desbloqueia ali, abre tudo, né? Hoje em dia a gente salva, né? A abertura automática de banco, qualquer aplicativo ali, né? Você abre e já não precisa mais colocar senha, a gente já deixa tudo aberto. E aí leva um pensamento da gente não fazer mais isso, né? Não deixar mais uma abertura automática de qualquer aplicativo, ou até de deixar uma senha fácil para abrir o celular, para caso ele seja roubado, a gente lembrar uma senha 1, 2, 3, talvez, para poder passar para o bandido, para não ficar numa situação igual eu fiquei naquele dia, né? De não lembrar uma senha mais complexa para na hora do nervosismo não ficar na situação que eu fiquei, de não lembrar a senha para passar para o assaltante. O que chega a ser ridículo, né? Mas é a situação que a gente vive hoje. Os bandidos estavam usando algum tipo de cobertura no rosto, capacete, boné, eles de alguma forma estavam tentando impedir ali que as câmeras ou as pessoas pudessem reconhecê-los como criminosos? Olha, Pedro, eu confesso que eu não lembro no momento, né, que aconteceu, mas eu te afirmo que eles não têm medo, porque a região toda aqui é filmada. A gente tem foto, a gente tem filme, a gente tem placa das motos, a gente tem identificação da face. Há mais de 1 ano e meio a gente tem rastreio de tudo que acontece aqui na região. Nós sabemos quem são, nós sabemos as placas e ocorre
novamente. E na sequência, eles não têm medo. Eles estavam todos de capacete. Eu vejo pelas filmagens, né? Hoje a gente sabe quem foi. E eles não têm medo. Eles continuam fazendo e a sensação é de impunidade e eles continuam fazendo. Eles não têm medo, eles não usam nada, assim. Não é... Eles estavam de capacete, mas assim, não é por medo de identificação, não. Eu tenho certeza disso. Bom, depois do susto ali, adrenalina, qual foi o próximo passo e como que a senhora ficou sabendo que esse bandido depois tinha se envolvido ali na ocorrência em Paraisópolis e atirado no Cabo Santana da PM? Eu fiquei com muito medo de sair da onde eu estava ali na região e os policiais que me trouxeram aqui para minha casa já estavam comentando que eles foram atrás, né, eles tinham identificado as motos que estavam participando do arrastão ali na região, eles já tinham entrado em Paraisópolis e eles já tinham o vídeo que um dos policiais ele tinha tomado um tiro no pescoço e eles já estavam comentando dentro da viatura que eles estavam entrando em Paraisópolis. E aí mostraram o vídeo. E aí que a gente viu ali, né, assustados já que não só a população está vítima, né, os policiais estão vítimas também dessa situação toda. Que ele mesmo portando uma arma, ele não pôde se defender, ele estava no meio de um monte de gente ali sendo ameaçado, ele com arma sem poder se defender, e o bandido atirando nele. Então, ele sozinho, né, ali. E aí a gente viu a situação que parece que está pior do que a gente imagina. Todos reféns. População, civil, polícia, todos reféns sem... Eu não sei nem dizer onde que a gente vai parar, o que a gente pode fazer. Foi ali que a gente viu a abrangência que estava a situação do que aconteceu na quinta-feira. É triste mesmo, né? A violência, e veja só, numa entrevista ao vivo, numa emissora de rádio, a gente está falando de como o cidadão hoje tem de se proteger desse sentimento de insegurança, muito devido ao posicionamento que a justiça brasileira tem interpretado a legislação, colocando na rua criminosos novamente que deveriam estar presos, que não deveriam estar nas ruas, né? Como é o caso desse aí que tinha passagem pela polícia já. Ele já tinha, isso, e eu sinto em afirmar que não sei dizer se essa pessoa vai ficar presa ou vai ser punida pelo ato que cometeu, ou, né? E na verdade eu espero que esse vídeo do que aconteceu com o policial seja transmitido e seja valorizado pela vida que ele estava dando ali em prol da segurança do cidadão, né? E não o contrário, que caso ele tivesse tomado uma atitude ali que deveria ter sido tomada, né? A de talvez se proteger e não sei o que seria o correto ali, né? Que julgar o policial por uma situação que ele estava fazendo ali para tentar se proteger. Eu não sei nem o que a gente pode falar aqui, né? Mas, enfim, a atitude brava do policial de estar colocando em risco a sua própria vida para pegar não sei o que a gente pode falar aqui. Criminoso. Não, é verdade. Um criminoso, sabe? Dá para entender exatamente. É exatamente esse também o objetivo. Te agradeço pela coragem de falar com a gente. Conta para mim uma coisa. O que passa na cabeça no momento desse que a gente é abordado, sem sair de casa com nenhum bem de valor, no meio da rua, numa quinta-feira, na hora do almoço, de movimento, na maior cidade do país? O que passa na cabeça da vítima da violência? Olha, Pedro, como a gente vive isso já, eu te falo que eu sempre tive medo, né, aqui em São Paulo, e o dia a dia, né, a gente viver com medo, essa situação pesada, esse clima pesado aqui de São Paulo. Então a gente está 24 horas em alerta, a gente está 24 horas se preocupando onde a gente anda, o que a gente carrega, por onde a gente vai. Então é uma situação de alerta constante. É uma questão de... O que eu te falo é que eu sabia que isso iria acontecer uma hora comigo. Então, era questão de tempo. No momento que aconteceu, eu só estava torcendo para não acontecer junto com a minha família ou que eu estivesse com alguém junto. Então, eu estava meio
preparada para que isso fosse acontecer. Eu só não sabia que no momento que acontecesse, eu fosse passar na minha cabeça que eu iria morrer, que alguém ia atirar em mim e que eu poderia morrer, porque eu estava preparada para entregar o que eu tivesse. Mas ali naquele momento, eu fiquei com medo de morrer. Fiquei com medo de morrer. E aí, porque eu sabia que ele ia atirar, porque hoje a gente vê que eles atiram por nada, né? Eles atiram por causa de um anel, por causa de um celular. Então, eu não me preparei para esse medo de ficar com medo de, né? Medo de morrer ali por causa de um celular. Não, eu achei que eu estava preparada, mas é triste mesmo. A gente compreende aí a emoção de lembrar disso, e acho que você tem muita coragem em conversar conosco para colocar um pouco de realidade, porque a notícia fria aqui, olha, mais um assalto em São Paulo, mais um roubo. Só mais um, né? Parece que é só mais um, mas não é, né? Tem sempre uma história por trás disso, e é isso que nós estamos contando hoje aqui na Rádio Bandeirantes. Para finalizar, eu queria saber do pós-assalto, porque tem esse trauma, tem essa lembrança que fica, são dias difíceis na sequência, e tem também prejuízos financeiros. Afinal de contas, o seu celular foi levado. Como é que é para quem é vítima da violência depois disso? Tem que ir na loja da operadora de telefonia pegar um novo chip, tem que abrir uma nova conta, tem que resgatar as informações da nuvem, tem que cancelar tudo aquilo que está no telefone. Como é que tem sido isso? Já deu para resolver todos os problemas? Eu não saí de casa ainda. Ainda não quero sair de casa. Eu pedi para o meu marido fazer isso para mim, não, e com uma certa urgência, né? Cancelar o que eu tinha salvo no celular e pegar um novo chip. E sinceramente, acho que isso é o menor, né? Essa parte de celular e conta e tudo, a gente já resolveu, que eu acho que é o mais urgente para não ter maiores perdas, né? O pior, eu acho que é sair, colocar o pé na rua agora, porque eu realmente não acho que isso vá se resolver a curto prazo. Não acho que vão resolver essa situação a curto prazo. Eu acho que é um problema maior, eu acho que é uma situação que não vamos conseguir resolver a curto prazo. É um problema gigante aí que o governo tem que agir com rapidez, mas eu sinceramente não acho que isso vai acontecer rapidamente. Então, acho que é trabalhar o nosso psicológico para não ficar refém, né? Que já estamos todos refém, mas talvez não posso, eu tenho que trabalhar, tenho minha família, preciso, né, sair de casa. Não sei quando eu vou conseguir fazer isso, mas eu preciso sair de casa, mas não é uma coisa que eu quero fazer agora. Não sei se eu consigo sair agora. Olha, muita força, muito obrigado aí pela tua coragem de conversar conosco, contar um pouquinho do que você passou nesta quinta-feira, e vamos torcer, estamos juntos aí, esperando para que a polícia possa chegar até esses criminosos e, nesse caso específico, cobrar com ainda mais ênfase da justiça que eles fiquem no lugar onde merecem, ou seja, na cadeia por muito tempo, para dar um pouco mais de tranquilidade para quem vive aqui do lado de fora. Não é razoável, né, que nós tenhamos algum outro tipo de interpretação para um bandido que já praticou crime, está na rua e cometeu 8 roubos em sequência antes de atirar num policial militar, depois de uma resistência na hora da abordagem dentro da favela de Paraisópolis. Um bom fim de semana. Pode falar, claro. Se me permite agradecer aqui publicamente ao policial que bravamente foi atrás do assaltante lá sozinho e tentou prendê-lo, né? Mesmo armado, cumprindo a lei, tentou prender um dos assaltantes no meio da favela ali, colocou sua vida em risco, né? Para tentar prender um deles. Não me recordo agora o nome dele, mas... É o Cabo Santana. Perfeito, ele mesmo. Muito obrigada. Obrigado, eu que agradeço aí a disposição para conversar conosco. Nós conversamos aqui na Rádio Bandeirantes com uma das vítimas